Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET, em Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Você pode participar pelo chat no site da AltV, também pelo WhatsApp 974012235 e um telefone que fica à sua disposição é São Paulo 11 5052 6622. Participando desta edição de Gente que Fala, gestor público Wilson Pedroso Júnior. Prazer tê-lo aqui, Wilson. Obrigado pelo convite. É uma satisfação poder fazer parte da mesa aqui mais uma vez. Também conosco o técnico agrícola Marco Pila. Prazer tê-lo aqui, Marco. Prazer é todo nosso. Eu que agradeço o convite aqui. Obrigado. O assunto que hoje está em todos os noticiários, né? A internet desde cedo vem divulgando isso, já as emissoras outras estão trazendo esta informação, é sobre a nova etapa, a 21ª etapa, 21ª fase da Operação Lava Jato, iniciado nesta manhã pela Polícia Federal. E o pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula, foi preso em um hotel em Brasília. Bunlai, que já foi um dos maiores criadores de gado do país, foi acusado por 2 delatores de ter repassado recursos para uma nora do ex-presidente Lula e ajudado a quitar dívidas do PT. É lógico que ele nega ter feito. Pila, Wilson, à vontade. Eu queria fazer um comentário breve, mas dizer que é lamentável essa situação que ocorre no Brasil, por integrantes, né, que de uma forma ou de outra são recursos que o cidadão paga imposto, e esse recurso aí acaba sendo destinado aí para esses malfeitores. Então acredito que o trabalho da Lava Jato é um trabalho importante, sério, que tem que continuar, e acho que aquilo que se cometeu de crime, e com certeza tem que ser punido. Wilson. Só para recapitular quem é esse Bunlai, né? Ele é amigo do Lula, ele tinha acesso irrestrito ao Palácio do Planalto quando o Lula era presidente da República, inclusive com crachá o nome dele, sem necessidade, inclusive, de vistoria, quando ele ia visitar o presidente. Ele foi acusado, né, hoje ele está sendo preso, porque ele foi acusado pelo Fernando Baiano de facilitar, junto com o Lula, de abrir as portas para uma empresa de aluguel de perfuração para o pré-sal, e uma das denúncias que o Fernando Baiano, além de ele fazer fazer esse lobby junto ao presidente da República, o Fernando Baiano disse que parte do dinheiro que foi pago para essa empresa, que foi contratada pela Petrobras, serviu de corrupção, serviu de dinheiro que foi repassado via nora para o filho do Lula. Então, assim, é um cara que está bem enrolado. O que estranha também, ele teve um empréstimo de mais de 100 milhões no BNDES, e uma das regras é que a empresa não esteja em falência. Para explicar para o nosso ouvinte, é a mesma coisa. Você vai pedir empréstimo do banco, está com o nome SP Serasa, você não tira o empréstimo. Pode conhecer o dono do gerente do banco, quem for. Você não consegue tirar empréstimo. Pode ser primo do gerente. Pode ser primo do gerente. Está lá uma regra que o cara não consegue apertar o botão no sistema para liberar o dinheiro, porque a gente sabe, dinheiro vivo não existe. É tudo aperta botão aqui, aperta botão ali. Melhor, pode ser genro do gerente. Pode ser genro do gerente, pode ser amigo do gerente, como é o caso aqui. Ele conseguiu um empréstimo de 100 milhões junto ao BNDES, que ele não pagou, além de ter o empréstimo, ele não pagou, e estava com falência decretada na empresa que ele conseguiu o dinheiro. Ou seja, é tudo, um vai puxando o rabicho, vai aparecendo cada coisa que dá medo. O BNDES falam que é a próxima bola da vez, que é o que
que está um grande rombo é o BNDES. E esse cara é bem enrolado, ele é bem amigo do Lula e está sendo preso hoje na Lava Jato justamente por conta... Hoje ele está sendo preso por conta da Lava Jato por conta dessas ligações e esse lobby que ele fez junto à Petrobras. Queria acrescentar que acho que isso é só uma ponta do iceberg que está ocorrendo no Brasil. Então, é lamentável que essa gestão, né, do governo federal coloque toda essa... o nome da Petrobras, do BNDES, que são instituições importantes do povo brasileiro, colocando à margem da lama. É uma situação lamentável, onde realmente a corrupção está imperando. Mas esperamos que, com certeza, aí o trabalho do juiz Sérgio Moro que possa avançar cada vez mais e os culpados sejam punidos. Não, Isacopé, só para complementar, uma coisa que o Dr. Marcos Pila falou fora do ar e não falou agora, estão chegando perto do Lula. Estão cada vez mais próximos. Estão chegando na cozinha. Mas como estão chegando? Estão chegando Toda a perto. diretoria- Estão chegando perto. Tem dois tesoureiros do partido dele presos. Então, estão chegando o perto, estão ex-ministro fechando o dele, cerco. O ex-braço direito dele no governo preso. Que tão perto tem que chegar, Wilson? Que Tem. tão perto tem que chegar? É que ainda, eu acho que ainda querem ter certeza da digital do presidente Lula. Eu acho que ainda tem o cheiro da digital, mas ainda não tem igual foi com o Collor, não tem a Elba ainda. Vamos pegar a Elba. Estão chegando perto. Olha, o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, defendeu que o Brasil aceite a ajuda de órgãos de inteligência internacionais para reduzir os riscos de terrorismo na Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro. Durante seminário internacional de enfrentamento ao terrorismo no Brasil, o ministro afirmou que não há limite para a preocupação do governo brasileiro, que todo cuidado é pouco. É um discurso muito bonito que o ministro faz nesse momento. Marco Pila, Wilson Pedroso, Eu acho que a ajuda internacional é importante, né? Porque vai ser um evento onde os olhos do mundo vão estar voltados aqui para o Brasil. Eu acho que nós estamos vivendo um momento triste eu acho que é mais a questão é religiosa, onde as pessoas no Fantástico final de semana você vê crianças sendo preparadas com 8 anos de idade, preparadas com ódio, mas não é que ela está sendo preparada, ela sente ódio. A realidade para ela é aquilo, 8 anos de idade, se você falar para um menino começar a preparar, o mundo te odeia, aquela pessoa que falar que você é terrorista, esse é inimigo, ele não tem outro tipo de ensinamento, outro tipo de relação com o mundo. Aquilo é o mundo para ele, e eles estão sendo preparados. Eu acho que nós temos que ter, sim, ajuda, eu acho que as pessoas... Vamos ter líderes mundiais aqui no Brasil. Acho também que isso aqui é muito discurso, eu gosto de ver mais ação, eles gostam de falar. Acho que falta. A França mesmo, até outro dia eu brinquei, porque uma história assim, a França veio nos dar apoio para preparar o Brasil contra o terrorismo, né? Podia ser um mês atrás, se falasse isso, tudo bem, mas é uma semana agora, depois de tudo que está acontecendo... Depois da noite de São Bartolomeu, a reedição da noite difícil, de São né? Bartolomeu Mas lá em Paris. toda ajuda é bem-vinda, Assim. capaz tudo que aconteceu na França tem sido uma grande lição para eles e eles têm mais experiência. Eu acredito que a ajuda sempre é bem-vinda. Qualquer país não está imune ao terrorismo, seja ele qual for. O que nós precisamos sim ter um trabalho de inteligência à altura, né? Como tem a Interpol, o FBA, enfim, para que a gente possa nos nivelarmos e prepararmos aí, com certeza, qualquer ato terrorista que possa aí atrapalhar e criar um clima aqui para as Olimpíadas do ano que vem. Então, acho importante que o Brasil faça isso com eficiência e que realmente aquilo que está sendo colocado muitas vezes nos jornais não fique só nas palavras, né? Que tenha uma eficiência de governo mesmo, para que se faça uma ação aí policial da inteligência entre os países. Marco Pila, você é diretor executivo do ITESP. O que é ITESP? ITESP, desculpa. O ITESP é o órgão responsável pela política agrária e fundiária do Estado de São Paulo, é o órgão executor das questões agrária e fundiária, tanto na questão da regularização fundiária urbana,
como também da questão dos reconhecimentos de comunidades quilombolas e também da implantação de assentamentos rurais no estado de São Paulo. Quando você diz urbano, como estamos em São Paulo, eu já estou tentando ver onde abrange isso, mas é fora de São Paulo, esse urbano que você se refere. A atuação do ITESP, ela se dá em municípios com IDH baixo, mas essa questão da ocupação do solo de forma irregular, ela ocorre no Brasil como um todo. E São Paulo também ocorre aqui na capital, no interior, na Grande São Paulo. Então, o ITESP tem um trabalho importante para você regularizar o cidadão que mora ali do loteamento irregular há muitos anos, né? E nós fazemos algumas parcerias com prefeituras. Nós atuamos hoje em mais de 100 prefeituras no estado de São Paulo. E a questão são várias situações de ocupação de solo. Você tem solos ocupados que o solo pertence à Igreja Católica, à Mitra. Você tem situações de solo que pertence a particular. Você tem situações de solo que pertence são áreas devolutas, né? Então, são várias essas situações que nosso corpo técnico desempenha e trabalha no estado como um todo. Queria te dar um dado, por exemplo, você tem situações da ocupação, para você entender um pouco da ocupação do solo brasileiro, tem que ter uma historinha. Lembra você deve ter estudado a Sesmaria? Sim, era um sim. título sesmarial que o Império Português, até 1822, dava ao título sesmarial às pessoas que vinham para cá. Então, uma faixa de terras que para você trabalhar, cultivar a terra, você pagava um sexto daquilo que você produzia para a coroa portuguesa. Então, você obtinha a posse dessa terra. Só que esse mecanismo sesmarial, ele ocorreu até 1822. De 1822 a 1850, o Império Português ficou quase 30 anos sem emitir um título, um documento. E as pessoas que recebiam uma posse de terras, isso a nível de Brasil, Ainda estava vigindo o Tratado de Tordesilhas, é isso que limitava, fazia aquela linha reta do Brasil. E aí, com a Sesmaria, as terras ali oferecidas pela coroa portuguesa, você obtinha lá uns 100 hectares, 1.000 hectares de terra e pegava mais 500, né? Porque ficou 30 anos sem emitir título. As pessoas foram ocupando de forma desordenada o solo brasileiro, né? As fazendas, as áreas aqui no Brasil. Só em 1850, quando surgiu a primeira lei de terras, que é a Lei 601, vamos pôr um basta nisso, chega. E aí, naquele momento, em 1850, a Lei de Terras 601, se determinou, olha, vamos verificar o que a coroa portuguesa entregou como título sesmarial e aquilo que a pessoa obteve de forma irregular a mais as terras. E aí se criou, naquele momento, o termo devoluto. Ou seja, aquilo que era o título sesmarial era seu. E o a mais obtido de forma irregular era área devoluta, que deveria ser devolvida ao Estado, né? A coroa na época, enfim. Então, o termo devoluto, ele ocorre ainda no Brasil como um todo, as áreas devolutas, e não é algo só de São Paulo, é de todos os estados, né? Para que você possa identificar e essas áreas sejam devolvidas. E você tem essa situação hoje em São Paulo, hoje no Brasil como um todo, para você resolver, uma vez por todas, essa situação para que a gente possa titular, regularizar essas áreas. Isso ocorre não só na zona rural, mas também na zona urbana também. Isso a gente tem feito constantemente, aí esse trabalho no estado de São Paulo, o Pontal do Paranapanema, acho que é o que mais se especifica neste teor que o senhor está colocando. Justamente. O Pontal, existia um momento de crise ali, de ocupações irregulares, dos movimentos sociais, na década de 80, né? Quando o governador Montoro, na época, fez a primeira lei para poder instituir essa questão, regularizando essas áreas devolutas. E agora, recentemente, no governo Geraldo Alckmin, nós mudamos essa lei, inclusive está tramitando na Assembleia aqui em São Paulo, para que a gente possa alterar o formato dessa lei. Porque, na verdade, a competência legislativa de fazer reforma agrária não compete aos estados, e sim é uma atribuição federativa da União através do INCRA. Então, nós fazemos política agrária destinando essas áreas julgadas devolutas para poder implantar assentamentos rurais. Isso é um ponto que o ITESP atua. Mas também nós temos essas parcerias
com as prefeituras, né, que precisam de IDH abaixo, regularizar os seus imóveis. Nós temos lá loteamentos aqui no estado de São Paulo, de prefeituras, que estão aí há 15, há 20, 30 anos, sem um documento para que a pessoa possa trazer a ela segurança jurídica, né, a sucessão hereditária. Então, o Estado tem feito, através do ITESP, essa regularização fundiária urbana fortemente. Nós já entregamos mais de 35 mil títulos já. O governador Alckmin teve nesse final de semana no Vale do Ribeira, teve uma ação muito intensa lá com relação a isso. Nós fizemos lá Posso fazer uma pergunta de leigo? Porque eu já fui subprefeito e eu estou com uma dúvida. No teu caso é invasão. Então, a invasão. É assim, quando você dá título... Devoluta, são terras que produzem alguma coisa? Olha, tem algum tipo de agricultura, ou tem algum tipo de criar gado, tirar leite, algum tipo disso ou não? Não importa se ela é urbana, se tem a finalidade urbana ou rural. Se for rural... Porque qual a diferença de uma terra que criou uma favela ali, está tudo invadido? Qual a diferença dessa invasão da favela para o que o ITESP faz? A invasão da favela, acho que tem a questão da posse, nova, né, que é de um dia, você pode já pedir a reintegração de posse rapidamente tirar. Certo. Agora, depende se a área da prefeitura, da particular... Se ela for da prefeitura. Aí, ou ela pode fazer a adequação, ou ela pode reintegrar, dependendo se for uma Mas aí seria a prefeitura risco, através de Coab, essas coisas, justamente, né? Aí não o ITESP. Não o ITESP, não. Aí nós não atuamos na questão da reintegração. Nós regularizamos loteamentos irregulares, né, urbanos, ou rural, mas hoje a atuação fortemente do ITESP é na questão urbana. Então, aqui na pergunta que você colocou, domingo agora, estivemos lá no Vale do Ribeira, entregando títulos urbanos com a Prefeitura de 7 Barras e já também formalizando ali com mais de 14 prefeituras para poder regularizar. Aí você tem situações ali de urbano, que a gente vai regularizar em parceria com a Prefeitura, mas também se você tem áreas rurais. Você tem a área rural devoluto, na qual nós estamos preparando uma nova lei, uma legislação aqui para São Paulo, para o Vale do Ribeira e Alto Vale, que compreende quase o Vale do Ribeira 14 municípios, o Alto Vale 34 municípios, para que a gente possa regularizar esses loteamentos, essa gleba rural devoluto, tá? E aí, só que você tem lá em torno de 15% da área rural devoluto. E o que for particular? Particular, a competência legislativa federal. Nós não nos eximimos, fizemos uma proposta de lei de São Paulo pelo ITESP, ao senador Aloysio Nunes Ferreira, que está tramitando no Senado, inclusive já na Comissão de Meio Ambiente, para que a gente possa legitimar, regularizando as áreas de até 4 módulos fiscais para o Brasil. Qual é a extensão dessas áreas que estão sendo... Aqui, por exemplo, 8 municípios, né, a Fundação Prefeitos de 8 municípios participaram dessa cerimônia que o governador Alckmin presidiu no final de semana. Mas e a área? Tem um limite específico? Eu já tenho uma área lá, eu tomo posse? Não tem um... Nesse caso, já são loteamentos já realizados, toda a parte de infraestrutura está realizada, está feita já. Nós fizemos uma semana anterior em Pedro Toledo, que é ali perto. Então, deu total de... É a mesma região. É a mesma região ali. Pedro Toledo, Sete Barras, Iguape. E a gente fez todas... Só nesses 8 municípios aí, vai compreender... a gente não fala em tamanho de área, em sim lotes. Sim. São quase 10 mil lotes que serão regularizados num prazo aí de 5 anos. Então, você fala em loteamento, né? Então, você é um lote, cada lote tem uma família, né? As pessoas já estão morando nesse lote. Já residem, que já moram ali, vão receber o seu documento. Então, ele tem a posse, não de direito, de fato. Sim. Então, é isso que o Estado tem feito. É uma ação social do governo Geraldo Alckmin, no sentido de você levar legitimidade, levar segurança jurídica às pessoas que residem e que moram nesses locais. Wilson, você foi subprefeito da Vila Prudente, Sapopemba, é isso? Fui subprefeito lá. Uma coisa que eu consegui fazer foi uma favela. No final de Sapopemba, entrei com um projeto no Ministério das Cidades. Isso, fui subprefeito há uns 5 anos atrás e consegui uma verba para reurbanizar a favela. Que foi o primeiro choque que eu tive. Eu estava, uma semana como subprefeito, entrei em janeiro, aquelas chuvas que não param, né? E era tudo em costa de morro, tudo...
É tudo barraco de madeira, Área encosta de de risco, morro, é área de risco, com lixo misturado. Aí a chuva vai minando, minando, minando. Eu cheguei um belo dia, uma segunda-feira, terça-feira, de madrugada cedeu infelizmente uma pessoa veio a falecer. Aí foi o meu primeiro choque como realidade de subprefeito. Só que isso também me deu um start de ir atrás de condições para reurbanizar. E eu consegui, com um projeto de muito sacrifício, porque é muito difícil, porque 200 mil documentações, e muitas vezes esse tipo de lugar não tem documentação, você não consegue provar de quem é, de quem não é, se tem particular, se o município se faz parte do município. Mas no fim do governo, consegui uma verba para reurbanizar essa favela. Eu sou, só pegando aqui um gancho da sua fala, essa questão de identificar de quem é a propriedade é algo que nós fazemos. Então, você faz toda a cadeia dominial do imóvel, vê a origem lá atrás, quando era fazenda ainda. Então, qual foi a destinação? Quando era Sesmaria. Sesmaria ainda, é verdade. Então, você tem muita questão que, antigamente, o fazendeiro, ele fazia uma doação de uma parte da fazenda, um pedaço da fazenda, para o santo, né? Sim, Então, sim. ele fazia, tinha muito isso no passado. Que é onde você disse que é a área da Da igreja. igreja, porque né? o fazendeiro lá atrás, então, para se redimir dos pecados, ele fazia a doação para o santo ali, ó, então, para poder pagar os pecados. Então, por que tem áreas que nós descobrimos hoje que é da igreja? Que é a área por, da igreja. Por isso. Mas, Lá Wilson, no boteco tem uns caras também, que é pro santo aqui, ó, só para se redimir, né? Mas, Wilson, quando eu me referi à tua atuação como subprefeito, que o governo de São Paulo, tentando combater a criminalidade no Morumbi, vai integrar câmeras particulares dos moradores ao sistema da Polícia Civil e da Polícia Militar. Essa região do Morumbi, né, é alvo frequente de furtos e assaltos. E, bom, O Morumbi essa estatística aqui oscila, até agora deve ter subido. Desde que iniciamos o programa, deve ter subido. Né? O Morumbi, principalmente, que é uma região que tem fácil acesso à fuga, né? É uma região onde você tem uma classe média alta, muito próximo de favelas. Então, isso facilita muito roubo, furto nessa região por conta da facilidade depois desses sujeitos, desses indivíduos se esconderem, até mesmo dentro da favela, que tem a famosa lei do silêncio, né? Difícil, quando entra dentro da favela, a própria população integrar, dedurar o marginal. Mas eu acho que isso aqui também eu acho que tem um fator importante de campanha, né? Isso aqui foi uma das promessas do governador Geraldo Alckmin, que é a história do Detecta, que eram as câmeras particulares junto a delegacias ou a polícia militar, um centro de informação. Eu trabalho no escritório no centro, que também as minhas câmeras, as que dão para a rua, já está também sendo monitorada pelo centro. Está integrado com a Polícia Militar. Está integrado com a... Deve ser todo mundo, né? Polícia Militar, Polícia Civil, que é o caso do que vai acontecer no Morumbi. Isso facilita porque você já tem a sensação de algo suspeito, que as pessoas conhecem, ou pelo menos a polícia conhece as pessoas que são mais suspeitas, que podem estar causando, está se preparando para causar algum dano de bem material, e a própria população se sente mais segura, né? Porque é importante a gente se sentir seguro, né? A gente saber que pode sair na rua à noite, com segurança, e com a família, né? A família voltar para casa com segurança. A pergunta que eu coloco para você, que foi já, repito, subprefeito aqui na cidade de São Paulo, na Vila Prudente, existe realmente a possibilidade de uma integração? Funciona? Porque se falar que no centro funciona, é uma coisa, né? Ali, desde que se imaginou uma integração, acho que bem estruturado, sim. Sabe? As corporações... Então, fazer no Morumbi assim, talvez funcione. Eu não sou da Secretaria de Segurança, mas eu falo o que eu leio, né? Eu estou perguntando para o subprefeito. Não, dá para fazer. Para o subprefeito. Eu, quando fui subprefeito, eu fui um dos que pediu aquela... Como que é o nome? Um convênio com a Polícia Militar, onde os policiais trabalhavam em dias de folga. Em vez de fazer bico, a gente falava que era um bico oficial. Sim. Um bico oficial.
eu consegui baixar bastante a criminalidade próxima do comércio. Próxima do comércio. Porque você tinha polícia ostensiva nas regiões, onde eram as principais locais de movimentação, principalmente no comércio. Porque tinha o sentimento, você via uma hora ou outra policiais rodando. Então tinha o sentimento de segurança que isso acaba inibindo o marginal. É a sensação acaba de inibindo o marginal. Essas câmeras não diminuem a violência. Não diminui. A sensação Mas o cara de pensa segurança, 10 vezes antes em ir naquele a sensação pedaço. de segurança que é o reflexo benéfico disso. Porque as câmeras não diminuem, é bom que se coloque, não diminui a... Muitas vezes você fala, problema de segurança. Aí falam assim, não, problema de segurança também é do município. Por quê? O assalto é onde a maioria dos locais é escuro, que tem problema de iluminação pública, locais onde tem muito trânsito e as pessoas ficam expostas e paradas no trânsito. Então tudo isso ajuda, tudo isso ajuda. Eu acho que eu acho que existe uma vontade de mudar, A grande dificuldade eu acho que são as corporações, elas se entenderem, a Polícia Civil se entender com a Polícia Militar. Mas quando tem alguém que consegue pegar isso na rédea, eu acho que consegue estruturar um programa onde todos tenham participação efetiva. Marco Pila? Eu vejo as corporações militares aí, são instituições importantes, sérias, que têm realizado bom trabalho à frente aí do comando através do secretário Alexandre de Moraes, que conhece com profundidade o assunto, né? E há uma por parte do governo do Estado, do governo Alckmin, o bom aparelhamento das polícias, né? A gente vê pelas viaturas novas, sempre sendo entregues. Ontem mesmo entregou já a questão das várias motos, né? Enfim, para que a gente possa ter um efetivo importante. Então, ou seja, sempre tem concurso, então, ou seja, há um constante o aparelhamento para que a polícia seja sempre ativa com o seu equipamento adequado. Então, acho que a Polícia de São Paulo é uma polícia preparada em todos os níveis, que tende a se aperfeiçoar. Isso é uma constância de integração, né, para que se faça isso. É um policiamento ostensivo, importante de São Paulo. Aliás, acho que uma das melhores polícias do Brasil é de São Paulo. Bem preparada, com um trabalho importante no quesito que se possa... A questão, muitas vezes, está na questão da legislação penal, que o policial coloca o bandido na cadeia e aí o processo penal é muito abrangente, então tem várias situações de você, depois, o bandido com advogado, porta de cadeia, muitas vezes, ele facilita e aí com isso coloca o criminoso de volta para a rua. Então é duro. Às vezes não passa nem um dia na cadeia. Justamente. Né? Então essa situação vai assim, ou seja, nós temos que ter assim uma legislação mais eficiente, tá? Porque você tem o policial, ele trabalha constantemente e você tem essa situação, muitas vezes os bons policiais que fazem um trabalho com eficiência e colocam o bandido na cadeia. E uma semana, 15 dias, um advogado ele já tira o bandido da cadeia. Então, e volta para o crime. Então, realmente tem que ter uma eficiência um pouco mais eficácia da legislação penal e processo penal. Wilson, vou aborrecê-lo ainda mais com relação à tua atuação como subprefeito. Porque aqui se fala do Morumbi. Né? O Morumbi é um bairro extremamente visível. Se falou muito mais depois da tentativa de assalto com a filha do governador, familiares do governador, coisas desse tipo. Mas eu me pergunto se saindo aqui do Morumbi, que é extremamente visado, se a gente for para a tua área, onde você atuou como subprefeito, Vila Prudente, Sapopemba mais ainda do que Vila Prudente, que é mais distante ainda do centro, né? mais assim, periférico. Isso. Tá certo? São outros tipos de violência, né? Sapopemba tem um outro tipo de violência que às vezes é muito mais briga de gangue do que propriamente assalto. Vila Prudente não. Vila Porque Prudente o tem um perfil... o Morumbi favorece a ação. Mas que nem teve, sei lá, uns 6, 7 meses atrás, um rapaz estava chegando lá, eu li acabei lendo no jornal da região lá, um rapaz estava chegando na sua residência lá na Vila Prudente e foi assassinado.
Eu acho que o perfil que tem o Morumbi é muito mais esse perfil mesmo que eles estão procurando, que é abaixar principalmente esse assalto de moto, esse assalto que vem o latrocínio, que é outro tipo de violência, que muitas vezes não existe na periferia. A periferia existe outras questões, São áreas distintas. eu acho. Okay. Como toda terça-feira... Como leigo olhando de fora. Perfeito, assim, perfeito. Não, mas eu estou perguntando para o subprefeito. Eu acho que lá... O ex-subprefeito... A grande periferia, a violência Sim. é diferente dos locais de classe média alta, onde as pessoas tentam furtar, principalmente o bem privado da pessoa, entendeu? Bem privado da pessoa. Ok. Como toda terça-feira, a participação da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Gisele de Souza, setor de eventos. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde aos debatedores e aos ouvintes do Gente que Fala. Gisele, o assunto é sobre os cursos oferecidos a servidores públicos, projeto da AFIPESP, voltado para a educação. Esses cursos apenas para os servidores públicos, Gisele? Os cursos online da Escola AFIPESP podem ser feitos tanto por servidores públicos como por profissionais da iniciativa privada. Oferecemos uma grade de opções para as mais diversas áreas do conhecimento. E qual o objetivo dessa escola AFIPESP? Capacitar e qualificar por meio de educação de qualidade, além de oferecer suporte para aprimorar a carreira de seus alunos. A administração pública e o mercado de trabalho estão em constante evolução e os profissionais precisam se preparar cada vez mais com cursos específicos e atuais. E quais os cursos oferecidos atualmente? São mais de 100 cursos nas áreas de informática, finanças, pedagogia, idiomas, cursos profissionalizantes, entre outros, com preços a partir de R$ 29,90. Atualmente, a escola está com um curso direcionado ao servidor público, Sistemas de Registro de Preços, uma ferramenta para comprar e contratar com eficiência. A matéria é sobre planejamento e licitação para os registros de preço, que tem como finalidade racionalizar e otimizar as contratações frequentes com a concentração das demandas em um único procedimento licitatório, proporcionando rápido atendimento e abastecimento da máquina administrativa. Gisele, explica como funciona, por favor. Por meio de educação à distância, com a utilização da tecnologia de informação e de comunicação. Os cursos oferecidos por esse sistema são mais democráticos, porque proporcionam aos alunos, independentemente do local em que estejam, acesso e estudo no horário em que estão disponíveis, seja por intermédio de computadores, smartphones ou tablets. Mas para mais informações, basta acessar o site www.escola.afipesp.org.br ou também pelo telefone 0800 7711 373. Gisele, mais uma vez, grato pela tua gentileza com o Gente que Fala. Uma boa tarde. Boa tarde, Zancopé. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gente que Fala retornará em instantes. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou o Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as discussões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na UTV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Olá, meu nome é Lucas e eu vou contar minha história para vocês. Eu sempre tive um sonho, me aventurar e conhecer o mundo. Quis desvendar os mistérios da terra, navegar em alto mar, ganhar o céu. Era tanta vontade de fazer tanta coisa que eu nem sabia por onde começar. Foi quando descobri que, antes de tudo, eu ainda tinha um grande desafio pela frente. Eu precisava nascer.
Não dava para realizar meus sonhos preso na barriga da minha mãe. Eu queria começar a aventura da vida o quanto antes. Forcei tanto que consegui. O problema é que fiz isso cedo demais. Não estava pronto. E outra vez, fiquei preso. Eu era menor do que imaginava. Como ia conseguir realizar os meus sonhos daquele jeito? Fui perdendo as esperanças. Foi quando descobri que tinha uma coisa que podia me ajudar muito: leite materno. Mas a minha mãe ainda não podia me dar. E com a doação de outras mulheres, eu poderia ser salvo. E foi assim, com a ajuda delas, que eu consegui crescer e ganhar força para a aventura da vida. Inclusive, essa aventura não pode parar. Precisa ser aproveitada a cada segundo. E você também pode fazer sua doação compartilhando essa postagem. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos, AltV, www.altv.com.br, apresentação 6 da tarde, também TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossa fanpage, Facebook, /programa Gente que Fala. Conosco hoje, gestor público Wilson Pedroso Júnior, técnico agrícola Marco Pila. O Marco Pila é diretor executivo do ITESP, Instituto de Terras do Estado de São Paulo. O que é esse Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social, meu caro Marco? Esse programa é uma ação social do governo do Estado. Ele visa a estimular a produção agrícola no Estado de São Paulo e comprando a produção. Ou seja, você tem uma situação hoje que toda compra realizada pelo governo do Estado, qualquer órgão público, né, você tem que fazer um processo licitatório. Então nós achamos uma situação, uma brecha jurídica para que a gente possa fazer um chamamento público e comprar a produção agrícola dos agricultores familiares do Estado de São Paulo, ou seja, Cinturão Verde de São Paulo, para que a gente possa, através das penitenciárias, as escolas, os hospitais, são grandes compradores de alimentos. Então, o que nós fizemos no Estado de São Paulo? Nós elaboramos uma lei, que é o PPAS, Programa Paulista da Agricultura de Interesse Social, onde o Estado se torna um grande comprador de forma direta de quem produz do campo, sem a figura do atravessador. Ou seja, quem ganha é o homem do campo. Então, é uma inovação. Aliás, São Paulo foi o primeiro estado a adotar uma política pública de compras diretas, apesar de que a competência legislativa da lei de licitações compete à União, mas São Paulo abriu uma brecha, uma alternativa legal das compras públicas, que, aliás, foi modelo para outros estados que estiveram aqui, Mato Grosso, Bahia, Minas Gerais, Brasília, para verificar como que São Paulo adotou esse mecanismo. Então, Marco, realmente é um ganho importante. Quando se fala em agricultura, quando eu leio uma notícia aqui sobre agricultura, nós temos uma visão macro do que é agricultura. Aí, a agricultura familiar parece, por incrível que pareça, parece algo distante. Não é? Nós não temos
consciência. Você citou aí cinturão verde e tal. Nós não temos consciência do que representa a agricultura familiar na estrutura do Estado. É macro, né? A agricultura já, grandes fazendas, os latifúndios, pecuária, é um negócio assim que foge dessa agricultura familiar. Inclusive tem uma lei específica, que é a Lei 11.326, de 2006, que define o que é. Isso aí. Agora, a gente está muito habituado à questão da cana-de-açúcar, a soja, né? Commodities. O PIB no Brasil se dá, inclusive, aumento pela questão do agronegócio. O agronegócio vem sustentando o Brasil há anos. Só que... ainda que o governo não aceite. Verdade. E eu queria citar que 70% da produção dos alimentos que vai para a casa do cidadão, para sua casa, 70% vem da onde? Da agricultura familiar. Então, o alface, tomate, a cebolinha, tudo isso vem do pequeno agricultor que produz. E a gente acaba se esquecendo. Então, mas é exatamente sempre isso. Tem a visão, né? A visão mais macro. O Brasil né? é tudo tão grande, de exportação. Né? Sim. Então, o que São Paulo fez foi valorizar o agricultor familiar, seja ele tradicional, assentado, que não bora, não importa, que trabalha com a família, trabalha no sol, a chuva ali, com a sua família para poder produzir o alimento que vai para a mesa, que vai para as cidades, que vai para a nossa mesa. Ou seja, que então o sustento e esse trabalho, quando a gente fala, e foi um ponto importante que você citou, o que é o agricultor familiar, é que tem até 4 módulos fiscais, que a produção advém da renda, do trabalho da família. São pequenas propriedades familiares no estado de São Paulo, né? Então, por que a gente fala familiar? Mas no sentido de que a grande produção agrícola, né, dos alimentos para os filhos, para as pessoas que a gente fala que tem que comer alface, tomates, cenoura, beterraba, vem desse público, vem dessas... Você obrigou o Wilson a pensar. Vem dessas pessoas, vem dessas pessoas que produzem. E a mentalidade, muitas vezes, se faz a propaganda na grande mídia da exportação, né? E é importante para nós, né? Mas cada um tem seu espaço. Então, realmente, o que se tem em São Paulo, como no Brasil, é um trabalho para que a gente possa valorizar o agricultor familiar, para que ele possa ter um aumento de renda, né? Para que, com certeza, ele possa obter mais lucro e ter uma qualidade de vida melhor. Não, eu acho que não é com a Secretaria de Justiça, mas o governador, acho que um mês atrás, ou 20 dias atrás, criou o Fundo de Combate à Pobreza, onde ele vai destinar 2% do ICMS para esse fundo, que vai ser dividido... Onde está o Pêsaro? Então, vai dividir... Então, o Pêsaro criou esse caminho, foi o que até mandei mensagem para o Felipe, que vira e mexe vem aqui, é o secretário adjunto, o Felipe Sigolo, perguntando para ele quantos por cento era, ele me respondeu, 2% do ICMS, e vai dividir em 3 partes. O Pêsaro queria tudo para ele, né? Mas o governador fatiou. Uma parte, que é 1/3, né? Vai dividir em 3. 1/3 vai para o Floriano, para a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Uma outra parte, pelo que eu entendi, para a Secretaria da Agricultura, justamente para incentivar a agricultura familiar. Não sei se eles têm um programa, um projeto lá de incentivo à agricultura familiar. Tem vários lá. Então, e uma parte, 1/3 desse dinheiro é justamente para incentivar esse tipo de situação que é a agricultura familiar. Esse programa PEPAS foi um avanço importante. Nós fizemos em 2011. Já são mais de quase 8 milhões de reais que iriam comprar, muitas vezes, o atravessador, o grande empresário que compra a produção lá em Araçatuba e vem trazer para cá, né? E aí ele participa de uma licitação para entregar a produção agrícola para um presídio de Araçatuba. Ele vence a licitação lá, aquele produto que foi produzido lá vem para cá, ele compra aqui e leva para lá. Ou seja, no PEPAS não, ou seja, a colheita da produção é feita ali, muitas vezes, no entorno, ali onde está sendo vendido, comercializado a produção, você colhe e entrega amanhã, é fresquinho. A qualidade é outra e o preço ele é compatível com o mercado. Então, é uma ação muito importante do governo Alckmin no sentido de valorizar cada vez mais o agricultor familiar desse estado. Você citou agora, o Montoro tentou fazer isso nos anos 80, mas foi atropelado pelas circunstâncias de momento, não conseguiu
executar. Você sabe que também o governo Covas tentou fazer isso, não conseguiu. A gente, nós ficamos Não, felizes eu que- registro Não, isso. não, mas eu você sabe que registro. temos uma dificuldade. Mas eu de registro, legislação. era exatamente isso que eu queria. As dificuldades estão sendo superadas, né? Porque se o Montoro tentou nos anos 80, ele foi governador em 83, assumiu em 83. Depois o Mário Covas, né? Passou. A agricultura familiar tem perdido muito espaço para cana-de-açúcar? O que tem? Tem sim, Tem. em alguns casos tem. Agora deu uma paralisada. Por quê? Porque é mais fácil e mais rentável? Não, depende. O que mais acontece? imediatista, Ó, não é? Mas então, é mais rápido e rende mais? Dá menos trabalho? por menos isso? trabalho. Menos trabalho. Vamos passar a É, pergunta ó, para ele. tem três, não dá para confundir. A cana, o familiar, a cultura da cana não é para o público do agricultor familiar. Isso é um outro público. Então, Sim, mas sim. a gente está perdendo espaço para isso? Quem perdeu espaço foi a produção leiteira, no estado de São Paulo, no Brasil, para a cana. Pela comodidade que se tem, a questão de tirar leite de vaca, você Sim. tem que ter os cuidados necessários, alimentação adequada. Então, era mais, mais fácil colocar a cultura da cana-de-açúcar, você arrendar para a usina de álcool e obter o lucro. Então, o que eu digo é o seguinte, esse processo se tentou de compras públicas do governo, compra direta, ele tinha um limitador jurídico, né? Porque, como eu acabei de dizer, a legislação, quem tem competência de legislar sobre a lei de licitações, ela é federal. Os estados não podem legislar, igual penal. Então, Que é 866. É isso mesmo. Nós achamos uma brecha em São Paulo, foi pioneiro em São Paulo. Nós, do ITESP, fizemos um trabalho importante, levamos essa proposta, na época, ao Alckmin, né? Para que, de pronto, ele falou, faz a lei, prepara. Tem viabilidade jurídica? Tem. Fizemos aí com todos os atores necessários, com a agricultura, com as penitenciárias, educação, saúde, e implementamos essa proposta. E deu tão certo que dessa compra direta, todo o início é complicado, mas ela já se viabilizou e vai por si só, ela se opera hoje. Então, foi uma lei assim, importante para o campo, para quem produz com a família, e que outros estados estão vindo para São Paulo e copiando, né, levando essa boa ideia de São Paulo para outros estados. Então, foi um ponto importante para que a gente possa comprar diretamente. Vejamos, você tem uma família que você conhece lá na região aqui por exemplo, aqui do interior de Ribeirão Preto. Então, ela tem a garantia que ela pode produzir, e parte da produção ela vender para o governo do estado. Isso é a comercialização da porteira para fora. Ou seja, você tem uma assistência técnica hoje aos agricultores familiares pela CAT, né, pelo ITESP, for sentado, quilombola, e o grande gargalo era você vender a produção, ter a certeza da comercialização. O que São Paulo fez foi garantir a compra, parte da produção, e cada um vai poder vender para o estado até R$22 mil por ano. É uma renda a mais garantida. Então, é isso que São Paulo fez, colaborando com a classe produtora familiar no estado. Marco Pila, e quando acontece uma tragédia como aquela de Mariana, a barragem da Samarco? É lamentável, né? Acho que era uma tragédia já anunciada, onde a competência federativa deixou a desejar, como não só isso, outras coisas que podem estar ocorrendo por aí, mas só depois que ocorre, que aí o governo federal vai atrás, né? É lamentável que muitas vezes a fiscalização ela tem que ser todo dia, né? Então, são situações que envolvem famílias. E ali tem uma questão muito forte ambiental, e acabou ali com vidas, né, com vidas humanas. Não só isso, uma questão da poluição ambiental, que vai demorar anos para poder voltar aquilo à sua normalidade, e que o Ministério Público está com muita eficiência para poder cobrar os responsáveis, para que se possa agora, de uma forma ou de outra, voltar aquilo que era normal, né? Voltar aquilo que tinha vida silvestre, a fauna silvestre, enfim, ambiental. E aí a gente ficamos tristes com essa situação que ocorreu lá, como outras que poderão ocorrer, e que os órgãos responsáveis têm que estar atentos. Nós temos que trabalhar com a questão da prevenção. Isso eu acho que fica uma lição
né, para que, não só nessa situação, mas para outras atitudes, não só da questão rural, urbana, dos seus órgãos competentes de fiscalizar aquilo ou outra coisa, fiquem atentos. Isso é um alerta para que não só os órgãos federais, estaduais, municipais, possam, através dos seus institutos, né, ficarem atentos aí à sua forma de fiscalização. Eu sei que não é a tua área, mas pelo trabalho que você desenvolve, você conhece bem o estado de São Paulo. Nós tivemos um problema semelhante, não é a mesma coisa, no Vale do Paraíba. São Luís do Paraitinga foi praticamente destruída Nas chuvas, num processo semelhante. São Luís do Paraitinga. Né? São Luís do Paraitinga, né? Num processo lamentavelmente semelhante. As proporções foram outras. Mas São Paulo tem áreas de risco dessa forma? Não porque não tem barragem de minérios, né? Mas eu falo áreas de risco. Teríamos áreas de risco dessa forma? Desta forma eu desconheço, mas sempre tem, o que eu acabei de dizer, sempre tem situações que talvez a questão ambiental, ou não por questões mais de clima, numa certa época do ano, um excesso de chuvas, pode ocasionar algumas enchentes. Isso leva com transtorno, leva dificuldade. Com certeza aí a Defesa Civil do Governo do Estado tem monitorado isso fortemente, né? E tem previsões para isso, para poder... Então, acho que há um monitoramento nesse trabalho. Você citou um caso de São Luís do Paraitinga. O ITESP foi o responsável. Na enchente de São Luís do Paraitinga, se perdeu toda a documentação do cartório, do título. O ITESP foi o órgão responsável, até nós temos o nome do projeto, de volta ao mapa. Toda a parte de levantamento, georreferenciamento, titulação, entregar novos títulos para as pessoas, feito com o cartório, quem fez foi o ITESP. Nós que realizamos esse trabalho lá em São Luís do Paraitinga, daquela enchente que houve, e o ITESP fez todo o trabalho, todo o levantamento georreferencial e titulando as famílias que perderam seus documentos, juntamente com o cartório local. Wilson? Foi um desastre ambiental, né? Mostra um pouco a falta de competência na área de fiscalização. A gente viu até no jornal lá um cara só para não sei quantos quilômetros de barragens, né? Os órgãos federais, principalmente, eles estão muito distantes da realidade e desarticulados, né? Wilson, sabe o que me deixa foram muito aparelhados com gente que não conhece do babado, para falar o... Sabe o que me deixa assustado? Claro. Nós tivemos problema com petróleo no Golfo do México, tivemos problemas no Alasca, nessas regiões. Então, imediatamente, as empresas se mobilizam, o governo cobra das empresas, se mobilizam e tem que dar um jeito, tem que resolver. É o que eu ia falar. Aqui, multou e ficou sentado do mesmo jeito que estava. Multou. Não fez nada. Você não vê nenhum tipo de articulação para recuperação, não. Multamos. Beleza. E o resto? Porque E a reconstrução? Eu fiquei apavorado quando vi uma reportagem sobre um técnico, um biólogo que sobrevoou o litoral, aquela lama toda invadindo, e ele volta e fala... Eu não vi um aparelho, que nem agora, chegou no Espírito Santo, parece assim, agora chegou no Espírito Santo, vai chegar no Rio. Não tem um aparelho, não é possível que não tem nada, uma rede, alguma coisa, para impedir fizeram lá uns negócios a contaminação. De nada. De uma área de 100 metros, quando é de quilômetros aquilo lá. Eu vejo todo mundo, sabe, e a gente também, a própria população, como a gente não tem noção muito do que está acontecendo, esse desastre, para nós é um negócio muito distante o que está acontecendo. Mas está contaminando os nossos rios. Muitos dos peixes que a gente vai comer no futuro vão estar cheios de chumbo, ou minério, resíduos. As pessoas não estão incomodadas. E vejo a inabilidade do governo. Aí tem que falar do governo federal, porque eu não vejo nenhum tipo de atitude para já reconstruir ou para evitar que a lama chegue mais longe do que está. Não tem mais eu acho que parece o Corinthians, o Corinthians ganhando tudo, entendeu? Vai estar chegando, o Corinthians ganhou. Eu queria acrescentar algo que você citou. O Wilson falou algo que realmente
em vários setores da máquina pública federal, houve o aparelhamento partidário. E diferentemente de outros partidos, mas eu queria citar que o que ocorre, a gente observa isso na prática, que há só indicações políticas partidárias do governo federal, pessoas inexperientes, né, pessoas que não têm capacidade, porque faz parte da companheirada, e a gente fica triste, porque isso envolve famílias, não só nessa questão, mas outras áreas imensas. Eu posso dizer isso que a gente, no governo do Estado, eu sou funcionário de carreira da Fundação ETESP, estou lá há 21 anos, então eu dirijo a Fundação, então, ou seja, eu tenho conhecimento vasto daquilo que trabalhei no campo, tal, do que ocorre. Então, assim, são atitudes essas do governo do Estado, que você coloca pessoas habilitadas, que conhecem, como foi citado aqui o Floriano Pêssaro, que tem um trabalho a nível de Brasil, que foi realizado na época do Fernando Henrique Cardoso, tem uma atuação muito boa, muito forte, onde está, na pasta. Então, é colocado pessoas qualificadas naquilo que faz, para que se possa obter um maior êxito de eficiência na atuação de gestão pública. Então, você tem que colocar bons gestores, como o Wilson foi aqui prefeito também, ou seja, pessoas qualificadas, que têm um passado, têm uma história, porque isso vai interferir, queira ou não, você tem visões técnicas, você não pode ser somente político, você tem que ter 50% no mínimo de visão técnica para poder conduzir aquilo bem feito. É dinheiro público, é dinheiro que o cidadão paga e com certeza ele quer um bom retorno disso. Então nós vimos uma diferença do governo do Estado de São Paulo, com pessoas qualificadas, né, atuando em várias secretarias de governo, em vários órgãos do Estado, e você vê um diferencial, água para o vinho, do governo federal, onde você coloca pessoas desqualificadas, pessoas que não conhecem a atual situação daquela máquina que ele opera, porque é um indicativo político apenas. Nós estamos no finalzinho do Gente que Fala. O que é esse livro que você traz aqui? Fundação ITESP, História e Realizações. Isso aqui nós lançamos o ano retrasado, né, a Fundação ITESP, sua História e Realizações. Então, são vários governos que passaram, desde o governo Montoro, Mário Covas, Serra, Geraldo Alckmin, do trabalho da questão no quesito agrário e fundiário do Estado de São Paulo. Então, tudo aquilo que foi realizado, feito, né, para que a gente possa deixar aqui a história contada e como foi feito pelos secretários que passaram, doutor Belisário da Justiça, enfim, outros secretários importantes, doutor Marrei, Luiz Arruda, agora a Luiz Toledo César, cada um constrói com tijolo, com a sua equipe. E isso fica muitas vezes se perde. Então, para contar um pouco a história e deixar isso registrado, né, nos anais aí da Fundação ETESP, nós fizemos esse livro e cada um pôde participar, contando do seu momento, do seu secretariado, do seu governo, para contar ali um pouco dos bastidores daquele momento da questão agrária e fundiária no Estado de São Paulo. Marco Pila, agradeço tua gentileza de ter participado do nosso Gente que Fala. Espero que encontre tempo na agenda para repetir essa visita. Eu que agradeço a oportunidade, estarei sempre disposto a vir aqui quando for convidado. Muito obrigado. Wilson Pedroso. Muito obrigado, muito bom. Hoje foi um programa bom. Aprendi bastante com o Marco também. Quero agradecer a Zê, que fez o convite para participar do programa. Gosto muito. Muito obrigado. Gente que Fala tem a direção-geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Rayala Brandão, Pedro Esquiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim, na direção da TV Guarulhos, Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Marcelo Fontan, Sérgio Oliveira e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.